consegue vencer. Isso aqui é um conselho, mas nós percebemos que está no imperativo, né? Ele diz que nós temos que orar, nós temos que suplicar, né? E nós temos que depois rendermos graça a Deus. Ora, quando nós estamos em uma dificuldade, quando nós estamos em um problema, que nós não conseguimos o diagnóstico, nós não conseguimos a saída, nós temos que conversar com alguém que tenha a visão do todo. Pois nós, misturados a essa temática e a essa demanda, nós não temos a visão ampliada para ver o todo. Então, uma pessoa que está de fora, ele consegue ter uma visão ótima e maravilhosa a ponto de instruir aqueles que estão dentro do contexto, dentro dessa temática. E quem está fora desse contexto, quem está à parte é Deus. Então aqui Paulo está dizendo que Deus está acima de tudo e nós devemos, quando estamos sem conseguir encontrar uma saída, sem conseguir encontrar um meio, nós temos que procurar clamar, nós temos que, de alguma maneira, pedir ajuda. E essa ajuda, nesse texto, expressa que nós devemos nos dirigir a Deus, que é quem está à parte, vamos dizer assim, fora do problema. Ele consegue, com o seu olhar de supervisor, entender tudo aquilo que a humanidade passa, inclusive o contexto que cada pessoa se encontra, pois ele conhece os corações, ele sonda os corações. Nesse contexto que nós estamos vivendo, todas as pessoas passam por uma adversidade e a leitura é feita de acordo à estrutura de cada um. Cada um nessa circunstância faz a leitura de acordo à sua estrutura. Uns sofrem mais, outros sofrem menos, mas a verdade é que todos sofrem. E esse sofrimento, às vezes, nos descontrola, às vezes nos desequilibra, às vezes nos faz perder o rumo do caminho. E ele nos aconselha a não ficar inquieto. Veja que o texto, ele já dá o primeiro conselho: não estejais inquietos por coisa alguma. Então aqui ele faz uma generalização, né? Ele não faz uma exceção, ele generaliza. Você não deve estar inquieto por coisa alguma. Ele diz assim: tudo que está te causando desconforto, tudo que está te causando inquietação, tudo que esteja te causando ansiedade, tudo que esteja fazendo com que você perca o rumo do caminho, isso deve ser apresentado a quem está fora, né, de toda essa temática, por assim dizer, de toda esta bagunça, porque quem está fora tem a visão do todo e é o mais indicado para indicar para você uma direção. Então ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, ou seja, o contrário disso é que as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus. Então, seja quais forem as suas questões, quais forem as suas inquietações, elas devem ser conhecidas diante de Deus. Porque, como eu falei agora há pouco, os desafios provocam em cada um reações diferentes por causa da estrutura. Todos não têm a mesma estrutura de enfrentamento, mas aqui Deus chama a todos, Ele não exclui ninguém, porque Ele diz aqui que é tudo que é para apresentar a Ele.
seja quais forem o que te causar inquietação, eu tenho que tornar conhecida a Deus. Você pode até pensar, né, e nós podemos até pensar no nosso pobre raciocínio, por assim dizer, mas Deus não está vendo o que eu estou passando? Será que Ele não está vendo isso? Será que tudo não acontece na sua vontade, né, deliberada, permitiva, né? Tudo não acontece com o querer dele? Sim. Então por que Ele manda que, se Ele já conhece tudo, por que Ele manda que eu torne diante dele conhecidas as minhas inquietações, se Ele já conhece tudo? Aqui é que está um ponto-chave, né? Aqui é que está o cerne da questão. Quando eu vou a alguém conversar de tudo aquilo que está passando na minha interioridade, das minhas necessidades, dos meus medos, das minhas inquietações, quem sabe das minhas ansiedades, de tudo aquilo que está causando desconforto, começa em mim um processo curativo. Por quê? Porque eu começo a verbalizar. E a verbalização é um processo terapêutico, é um processo curativo. Então, quando eu falo com alguém que eu percebo que tem poder de resolver as questões, então começa a minha cura interior. É por isso que é tão interessante analisar isso, como é que alguém sabe tudo e esse alguém quer que eu repita tudo aquilo que está me causando constrangimento. Porque nessa questão, de novo, de verbalização, acontecem a minha questão terapêutica, acontece a minha cura, acontece o meu equilíbrio, acontece eu encontrar exatamente o rumo da estrada. Portanto, Ele manda que você apresente, não estejais inquietos. Então ele, parafraseando, ele diz, então, ao contrário, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, Ele pede que você verbaliza, porque quando você não verbaliza algo que está dentro de você, você começa a adoecer, porque você começa a acumular. E quando eu começo a acumular tudo aquilo que me faz mal, é como se eu começasse a travar, começa um bloqueio dentro de mim. Por quê? Porque eu tenho uma estrutura, e a minha estrutura física e emocional é para fluir. Quando eu encho de algo que não faz parte dessa estrutura, eu começo a comprometer o funcionamento normal da vida. Aí vem o adoecimento psicológico, o adoecimento emocional e, consequentemente, o adoecimento físico, porque as coisas estão interrelacionadas. Por isso que nessa palavra, Deus, Ele convida você a colocar para fora. Porque quando eu verbalizo, então essas inquietações, elas cessam dentro de mim. Porque eu acabo me esvaziando de tudo aquilo que estava me perturbando ou me constrangindo, então eu fico mais leve. Mais leve para quê? Para tomar decisões. Mais leve para quê? Para caminhar. Mais leve para quê? Para não me apavorar, para acreditar em um amanhã melhor. Por quê? Porque tudo aquilo que estava dentro de mim não mais está dentro de mim. Por quê? Porque na hora que eu verbalizei, na hora que eu apresentei, eu tenho a certeza que alguém que pediu que eu apresentasse tomará para si essas questões e as minhas inquietações terão a resolução. Então, queridos, veja que coisa espetacular esse conselho terapêutico, né, do grande apóstolo e, consequentemente, filósofo, né, que pede que nós cheguemos a Deus, né,
E nesse chegar para Deus, quando vamos a Ele, normalmente, na maioria das vezes, a gente vai cheio de interrogações, vamos cheio de perguntas, de indagações, e essas perguntas e indagações nos afligem diariamente. Então, o texto diz, o contexto diz, não precisa vocês viverem com isso, não precisa vocês viverem apavorados, não precisa vocês viverem angustiados, apresente isso para mim, em um texto lindo também, no livro de Isaías, no capítulo 25, a Bíblia relata Deus mandando o povo apresentar as demandas, Trazei para mim as vossas demandas, apresentai as vossas inquietações. Ou seja, Deus é infinitamente poderoso, e nada que nós possamos apresentar a Deus ficará sem solução, porque nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é insondável e o melhor, Ele está disposto a nos ajudar o tempo inteiro, porque Ele é um amigo leal, Ele é um amigo fiel, e na qualidade de leal e fiel,